Falando em variação tática, Filipão não é mais o técnico do Atlético Mineiro. A diretoria decidiu pela saída dele, só falta oficializar, né, PVC? Mas é nessa data FIFA e antes da decisão do Campeonato Mineiro. Eu acho que essa altura pode estar sendo oficializado porque acabou uma reunião do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, com o Filipão há minutos. A gente estava aqui no ar, eu recebi a notícia que o Sérgio Coelho estava com o Filipão e saiu da reunião com o Filipão. Então, a esta altura, o Filipão já sabe que não é mais o técnico do Atlético, embora quem tome a decisão no Atlético não seja o Sérgio Coelho, né? O Atlético hoje é uma SAF, que tem os controladores Rafael Menin, Rubens Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador, mas o Sérgio Coelho estava reunido, o Sérgio Coelho é presidente do clube, afinal de contas, estava reunido com o Filipão até agora há pouquinho. É uma história que a gente já tinha acompanhado aqui quando se fala da palavra respaldo, e é muito discutível isso, porque a direção do Atlético não vai admitir que não deu respaldo ao Filipão. O Filipão tem algumas particularidades na carreira dele. O Filipão sempre precisou de alguém que o apoiasse e desse segurança e sustentação. Caso de Fábio Koff no Grêmio, de Paulo Angione no Palmeiras. Essa pessoa no Atlético era Rodrigo Caetano. E a saída do Rodrigo Caetano para a seleção brasileira, faz 45 dias, ela é fundamental para o momento de absoluta solidão do Filipão no vestiário, que foi fazendo com que o Filipão tivesse que usar suas asas como se fosse uma couraça de aço, só que ele não tem essa couraça de aço para sustentar tudo sozinho, pressão de diretoria e de vestiário. Na oração, antes do jogo contra o América, teve uma cena em que o Filipão falou com o grupo que ele estava sozinho, que ele estava se sentindo sozinho, que ele estava tendo que resolver tudo sozinho, e usou alguns palavrões, e isso chegou na diretoria e ninguém gostou muito dessa situação. Mas não é por isso que o Filipão sai. O Filipão sai por um desgaste que foi se acumulando nesse ano, com torcida que chegou a chamá-lo de burro, e aí isso vai para o vestiário, e sem o Rodrigo Caetano, ele não estava se sentindo respaldado e foi ficando inseguro, e isso foi transformando numa bola de neve. A direção diz que entende que tem que trocar na data FIFA, porque é o tempo para contratar um novo treinador, possivelmente no exterior, para dirigir o Atlético nos 2 jogos contra o Cruzeiro e na estreia da Libertadores contra o Caracas. Você acha que era o momento mesmo para a saída? E quem que pode ser um nome para o time agora? Eu não consegui chegar no nome, Domi, mas eu acho que vem do exterior. É muito difícil saber qual é o nome. Eu acho que o problema o Filipão é um homem de 75 anos. E tem um desgaste natural de um homem de 75 anos, que não precisa trabalhar do ponto de vista financeiro e trabalha pelo ponto de vista emocional. Um pouco do que a gente falou agora há pouco. O Filipão trabalha porque ama trabalhar, que não precisa de dinheiro. E ele não trabalhou mal no Atlético. Ele pegou o Atlético em 6º lugar, o time caiu para 11º, subiu para 3º, classificou para a fase de grupos da Libertadores, que parecia improvável, classificou para a final do Campeonato Mineiro e sai. Eu não acho que é bom para o Atlético. Acho que o Atlético precisa parar com a história de trocar de técnico no meio do ano. Se você podia perfeitamente ter feito a avaliação de que o Filipão não era o técnico ideal em dezembro e trocado em dezembro. Agora, ficar trocando a cada 10 jogos de início de temporada, o Atlético perdeu 10 jogos de preparação para a temporada inteira. Aqui na nossa enquete, a maioria acha que ele já pode parar de trabalhar, 55% dos votos. Continuar no Galo, 29% dos votos, ou ir para outro clube, 16% dos votos. E aí já mandaram aqui, ele vai para o São Paulo, é o próprio Faurí Nunes da Lima. Essa notícia começou a pipocar, né, desde que saiu a informação de que ele estaria sendo demitido do comando do Galo. O fato é que isso não vai acontecer, mas ele pode ser uma sombra, será, para o Carpini, PVC, ou não? Eu não acredito. O Rui Costa, que trabalha no São Paulo, trabalhou com o Filipão no Grêmio. Tem um carinho pelo Filipão, mas o São Paulo não cogita mudar o Carpini nesse momento. Então, não tem hipótese agora
E acho que se eventualmente sair o Carpini daqui a um mês e meio, o nome do São Paulo não vai ser o Filipão. O São Paulo vai buscar um técnico que seja uma outra escola, que seja uma escola mais parecida com o Dorival Júnior. Não vai ser Filipão. Mas nesse momento o São Paulo não cogita trocar o Carpini. O Carpini vai ser o técnico do São Paulo na estreia contra o Tajeres em Córdoba, na quinta-feira, dia 4 de abril. Quero saber aqui para a galera que escuta a gente, quem é um bom nome para assumir o Galo agora? Manda aqui nos comentários e não esquece de deixar o like. A gente nem deu uma meta hoje, já estamos no final do programa. Vou deixar a meta para amanhã, então, para vocês cumprirem, hein? Vamos colocar na nossa conversa o André Martins, por favor, produção, porque ele fez uma matéria interessante entrevistando o Bruno Bertucci, que começou a carreira no Corinthians, só que se aposentou precocemente depois de cumprir 2 anos de suspensão por doping. André, conta mais pra gente dessa entrevista. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês. Começar explicando como que teve essa ideia, né? A gente estava procurando para fazer histórias, né, de por onde anda, entre aspas, assim, que é contar como que estão jogadores de futebol, ou jogadores muito famosos, ou jogadores que tiveram sua carreira interrompida por algum motivo. E o Bruno é um caso desses. Ele surgiu em 2009, né, fazendo um paralelo assim e contando quem que ele é. Surgiu em 2009 lá foi um dos destaques da campanha do título do Corinthians na Copinha. E tanto que ele foi promovido naquele mesmo ano para jogar no time profissional, com o Ronaldo Fenômeno Companhia, sob o comando de Mano Menezes, só que ele não emplacou. E daí ele, durante os primeiros anos da sua carreira, ele acumulou empréstimos antes de sair do Corinthians, ele foi para São Caetano, ele foi para o Bragantino, e ele, em 2012, ele foi para o exterior, foi para a Europa, primeiro para o futebol suíço e depois para o futebol do Azerbaijão. Ele retornou em 2015 para o Brasil, veio para a Portuguesa, continuou não dando certo nos times aqui, até que em 2017 o Atibaia, quando ele foi para lá, que teve o início do fim da sua carreira. Por que é importante falar isso? Porque em 2017 ele foi flagrado no exame do doping e pegou uma punição de 2 anos. E o que aconteceu? Ele chegou no Atibaia, nos primeiros jogos já se lesionou, estava com muita dor e ele contou pra gente que por causa disso, da dor, ele estava tentando recuperar o mais rápido possível para não perder a temporada e acabou aceitando, nas palavras dele, a sugestão de um massagista de tomar uma injeção para conter a dor. Acabou que não deu certo e ele também foi flagrado no exame e pegou esse gancho. Então, em 2017, cumprido esse gancho, mas a carreira dele acabou e o que acontece? Agora ele está se dividindo entre 3 empregos, ele está realizado, ele contou pra gente que ele conseguiu se reerguer, a história dele está tendo, né, não está tendo um final porque ainda está continuando, mas teve esse desfecho feliz. E como que acontece? Ele mora em Santo André e trabalha aqui na Grande São Paulo, ele acorda às 6 horas da manhã, vai para a capital para o primeiro trabalho que ele tem, que ele é funcionário numa empresa, numa importadora de semijoias, tem um expediente, vai até às 6 da tarde, até às 18, e depois disso, quando pensa que volta para casa, não, ele tem ainda bastante coisa para fazer, e daí que começa a atuação dele ainda com o futebol. E o que ele tem? Ele é sócio de uma escolinha em São Bernardo do Campo, que ele dá aulas, e ele também tem uma empresa que dá aulas em condomínios. E daí ele pode ir para qualquer lugar aqui da região, Santo André, capital, São Bernardo, São Caetano. Então essa é a rotina dele. Ele sai às 6 horas da manhã, como eu falei, e chega às 10h30 da noite. E essa rotina dele agora vai ganhar mais um elemento a partir mais ou menos de junho, porque vai nascer a filha dele, Maria Clara, que ele vai ser pai de menina e vai estar realizando o sonho que ele falou pra gente, que ele vai ter que agora se virar ainda mais, né, se virar nos 30, vai conseguir fazer alguns ajustes na grade horária e principalmente no final de semana, porque você pensa, uma rotina tão corrida dessa, no final de semana ele deve usar para descansar. Não só isso, porque ele ainda joga na várzea, ele encontrou na várzea dois caminhos. Um primeiro para suprir essa lacuna que tem na vida dele por causa do futebol, ele cresceu, ele ama, ele tem essa paixão por jogar e não conseguiu mais profissionalmente, e também para tirar um dinheiro. Ele fala que a várzea, ele joga por vários times, ele tem uma identificação para um alvinegro, que é o que ele já está há 3 anos, mas em outros campeonatos ele também joga por outras equipes. E ele diz que a remuneração na várzea é boa e está, segundo ele, pagando melhor que muitos times da Série A2, Série A3 do Paulistão. Então foi essa mais ou Olá, menos André, a nossa sabe mais ou história. menos quanto que é?
Quanto que Ele paga não, por ele não quis jogo? falar, mas ele disse que é uma complementação de renda boa e deu essa comparação, né? Em relação a times da A2 e da A3. Você viu Perfeito, André. Muito do, obrigada pelas informações. a história do Imagina. Jânio Moraes, que falou com a gente 2 dias atrás, que ele tinha que segurar os jogadores no Nova Iguaçu para não ir jogar nos jogos da Champions League da Baixada, porque você vai para lá por Sim. quê? Porque é divertido e você ganha um troco. Ganha um troco assim, 5 pau por jogo, por fim de semana, 10 pau por jogo, depende de quanto Tudo cada um pode isso? pagar. Eu não tenho o preço exato, mas 5 pau por jogo rola, dependendo do jogador, foi profissional, ganha um troco bom. Será que alguém joga aqui na Várzea que está assistindo a gente? Fiquei curiosa, quanto é que paga? Também depende do nível, né? Se o cara é bom, deve receber mais, com certeza. André, obrigada pelas informações, hein? E quem Imagina, quiser ler a antes de eu matéria sair, completa, só falar lá na matéria, tem várias aspas fortes dele, porque ele fala, para complementar, que ele está realizado atualmente e que ele não tem muitos arrependimentos na carreira. Ele fala, né, sobre a saída dele do Corinthians, ele elenca o porquê que ele acha que ele não deu certo, ele faz uma análise crítica e conta o único arrependimento dele, que é ter voltado ao Brasil, mas ao mesmo tempo ele faz o contraponto, porque foi assim que ele conheceu a esposa dele e agora que vai ser a mãe da filha dele. E também ele fala que, lógico, ele analisando tudo que ele passou, as cicatrizes, assim, pela carreira que não foi bem sucedida no futebol, o acompanham até hoje, mas que a vida é muito mais do que o futebol, nas palavras dele, e que ele teve que se reencontrar, recomeçar e conseguir trilhar esse novo caminho, e apesar de dificuldades financeiras, emocionais que ele passou, ele conseguiu, teve muito apoio familiar, e agora ele está, lógico, longe do futebol, mas também perto, trabalha com crianças e tudo mais. Então é isso, gente. Tá lá na home do UOL. Vocês conseguem encontrar e dar uma lida lá, que ele tem uns depoimentos bem legais do Bruno.